Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a ver que coisa linda o Senhor nos mostra no passado, trazendo lições para o presente e fazendo nossos olhos contemplarem também o futuro, o que o Senhor traz para nós. Bem, nos nossos programas estamos seguindo a história de Israel, estamos na história dos reis de Israel, estamos numa transição quando Saul está saindo e Davi está chegando. Mas no programa de hoje conversaremos sobre um tema na vida de Davi, tomar posição. Tomando posição é o tema do nosso estudo de hoje. Quando Davi enfrenta um momento tão difícil, quando ele toma posição e vai cumprir o propósito de Deus. Queremos que você tenha o coração bem aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos estudando a vida de Davi e estamos vendo como não foi fácil a vida desse guerreiro, a vida desse rei, deste suave adorador, arpista, que amava o Senhor tanto, tanto. Davi experimenta um momento difícil na vida quando, ao voltar de uma guerra, ele encontra a sua cidade destruída, a cidade de Ziclag pegando fogo, destruída. Ali não estão as esposas, os filhos e todas as famílias, toda a família dos homens que lutam com Davi foram levadas cativas, esposas e os filhos. Davi e estes homens choram, mas Davi se anima no Senhor. Davi busca o Senhor e se anima nele. Davi e os seus homens estavam ali chorando, e se chora apenas. Muitas vezes se toma direção errada, se faz coisas que não são as melhores. Mas a Bíblia nos diz que Davi se animou no Senhor. Imediatamente, o que ele fez? No capítulo 30 de 1 Samuel, no versículo 7, nós lemos: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Ou seja, Davi, a primeira coisa que fez naquele momento difícil foi buscar a presença de Deus. Ali estava o sacerdote, o filho do sumo sacerdote, aquele que tinha a estola sacerdotal, aquele que podia consultar a Deus, aquele que se colocava entre Deus e os homens para trazer a vontade de Deus para Israel. E Davi então diz: o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Como devemos agir neste momento? Estamos tristes, choramos, eles querem me apedrejar e o que farei? E então, no verso 8, lemos: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu ao bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e a tudo libertarás. Davi recebe de Deus uma resposta positiva. Davi recebe de Deus uma direção daquilo que ele deveria fazer. Vai, Davi, vai atrás destes homens, vai buscar o que pertence a vocês. Vai, porque eu estou com vocês. Davi está animado e esta palavra traz um fortalecimento, um encorajamento para todos. No versículo 9 lemos: Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Davi vai então com todo o seu exército, com todos os homens, eles vão em busca da família, buscar a família novamente e trazê-los de volta. Davi vai, ele parte. E vemos como que a palavra de Deus é tão maravilhosa. A palavra de Deus é fiel. O Senhor diz então o que ele deve fazer. Vai, persegue estes homens, porque eu estou com você. Não é para ficar parado, não é para ficar de braços cruzados, não é para ficar olhando o tempo passar. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas vão ficar
difíceis. Então, é necessário se erguer. Você viu aí como no verso 9 está escrito: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. E no verso 10 nós lemos: Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Bem, aquele momento difícil fez com que as forças de 200 guerreiros abatessem sobre eles, eles ficassem desanimados. Realmente, em momentos, em situações estressantes ou difíceis, há diferentes reações. 400 se animaram com Davi, se fortaleceram com Davi e disseram: nós vamos trazer nossas famílias de volta. 400 deles estavam prontos, estavam fortes, reanimados e estavam prontos para lutar. Mas 200 deles, 1/3, estava tão cansado. Cansado de quê? Eles não lutaram contra os filisteus? Cansados de quê? Eles não reconstruíram a cidade? Cansados de quê? O cansaço da alma. O cansaço que a depressão traz. O cansaço que a tristeza traz. O desânimo. E eles ficaram ali cuidando da bagagem, enquanto os 400 foram com Davi para a guerra. Foram animados, foram com a expectativa: nós encontraremos nossa família, nós os traremos de volta, nós abateremos aqueles inimigos, nós voltaremos vitoriosos. E no versículo 11 nós podemos ler: acharam um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Naquele caminho, naquela direção que Deus lhes tinha mostrado, que Deus havia mostrado para Davi, ou quem sabe, como bons guerreiros, seguindo as pisadas, os passos daquele grande exército que levara as suas famílias, Davi vai com seus homens. E no caminho encontram um homem caído à beira da estrada. Um homem caído ali, doente, para morrer, um egípcio. E eles então chegam até aquele homem e ele está desfalecido, ele está desmaiado, ele está talvez inconsciente e eles lhe dão pão para comer, água para beber. Eles lhe dão alimento para o fortalecer. Eles precisam saber quem é aquele homem. Se possivelmente ele fazia parte daquele grande grupo que os levara. No verso 12 lemos: deram-lhe também um pedaço de pastas de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Nós sabemos que também um dos motivos que faz as pessoas caírem em depressão, principalmente um servo de Deus, é quando ele para de se alimentar da palavra de Deus. Quando ele para de comer das Escrituras, quando ele para de se alimentar da comunhão com Deus, ele enfraquece e pode até morrer espiritualmente. No verso 13 lemos: então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. O exército o havia deixado para trás. Os inimigos de Davi deixaram aquele homem que estava doente: não serve mais, fique para trás. No verso 14, vemos ele dizendo ainda: nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Davi então percebe que aquele homem estivera no meio daqueles inimigos que levaram cativas as suas famílias. No verso 15, disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. Davi então ali tem uma chave.
A chave que Davi tem é que aquele homem, Deus permitiu que ele ficasse ali no caminho para conduzir Davi até aquele bando, para que Davi pudesse saber direitinho como eles se portam, quem é o seu chefe, como eles agem. E Davi então tem ali o segredo da vitória, tendo alimentado aquele homem, tendo fortalecido aquele homem e tendo o tratado com humanidade. Bem, quem sabe você está vivendo uma situação difícil e às vezes próprio inimigo seu. Quem sabe a pessoa que foi usado pelo maligno para tirar o seu marido de casa está doente. O que você vai fazer? Davi deu pão, deu água e levantou aquela pessoa. Deus quer que nós cumpramos o seu propósito. Vamos fazer isto? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes de todas as minhas lutas, de todas as minhas dificuldades, mas eu sei, Senhor, que em Ti há força e poder, em Ti há liberdade, a libertação e a vida. Por isso eu clamo pelo Teu nome. Eu abro o meu coração, Te confesso que preciso de Ti, do Teu perdão. Enche a minha vida do Teu Espírito e ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a ajudar aqueles que estão caídos à beira do caminho. Eu Te entrego a minha vida e os meus problemas. Ajuda-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí. Tome posse da bênção do Senhor, tenha um coração abençoador e experimente a alegria de viver com este Deus tão maravilhoso. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.